Falo nessa noite sobre o tema Jesus e o ladrão. Já ouviram a expressão o bom ladrão? Já, né? Muita gente já ouviu, inclusive aquele ladrão que foi perdoado por Jesus na cruz é chamado em algumas correntes religiosas de um bom ladrão. Mas até o dia da sua condenação à morte ele não tinha nada de bom. Ele se arrependeu no momento da sua morte. E ali então conseguiu do Senhor, como que por um triz, o seu perdão. O bom ladrão é uma expressão que poderia até mesmo ser utilizada pelos poetas. Os poetas, já vimos aí vários filmes que falam sobre a dama e o vagabundo, ou em outras traduções, a dama e o ladrão, e tantas outras coisas assim. Hoje em dia, inclusive, existem pessoas, organizações, que valorizam mais os ladrões, os marginais, as pessoas que praticam o mal, do que as pessoas de bem. Ouvimos falar, é muito comum se dizer, que os direitos humanos, grande parte dos artistas e parte da grande mídia, ela sempre valoriza, chama atenção para os marginais, para os ladrões, como que floreando uma coisa meio romântica e sempre discriminando ou criticando aqueles que fazem o bem. Dizem, inclusive, que o ladrão que Jesus perdoou na cruz era um bom ladrão. Mas não se enganem, não existe bons ladrões. Aquela história de ladrões que roubam para dar aos pobres, isso tudo é na ficção, isso tudo é na literatura ou mesmo nos cinemas. Ladrão é sempre ladrão. Simpáticos aos pensamentos do bom ladrão, então temos aí os direitos humanos, os artistas, parte da mídia, e estes mesmos, que são simpáticos aos ladrões e aos marginais, picham dia e noite a Jesus Cristo, picham dia e noite aos cristãos, picham dia e noite as igrejas ou a igreja do Senhor, desfazendo de Jesus Cristo e desfazendo do seu evangelho, transformando o que é bom em mal e aquilo que é mal em bem. E muitos têm caído nessa lábia, têm caído nessa conversa, mas não se deixem enganar. Mal é sempre mal, ladrão é sempre ladrão. Dessa forma, e para não restar então nenhuma dúvida, vamos ver algumas características do ladrão e algumas características de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo e quem é o ladrão que o texto que lemos nessa noite se refere? Eu vou repetir apenas o versículo de número 10. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Para nós entendermos quem é Jesus Cristo e quem é o ladrão, vamos começar falando sobre o ladrão, sobre o que é ruim primeiro, para depois falarmos sobre o que é bom. Antes de falarmos especificamente daquele ladrão que o texto bíblico se refere, vamos falar do ladrão de maneira geral. Quem é o ladrão? É aquele que leva o que você tem. Só isso já seria suficiente para nós não gostarmos desse sujeito. Só isso já seria suficiente para nós termos e queremos manter distância do ladrão. Porque você trabalha com tanta dificuldade para adquirir suas coisas, para colocar dentro de casa, aí de repente vem alguém, quando você sai de casa, rouba a sua casa, leva as suas coisas, ou então no meio da rua rouba o seu carro, ou pior, muitas vezes, para você dentro do carro, rouba o carro com você ali, quer dizer, submete as pessoas ali a uma situação extremamente terrível. Esse é o ladrão, leva o que você tem, tira aquilo que você conquistou,
que você trabalhou para ter. Quem é o ladrão? É uma pessoa que não tem remorso. Não tem remorso. O ladrão rouba, e os ladrões, principalmente aqueles que são estelionatários, gostam de roubar os mais velhos, gostam de roubar aquelas pessoas que eles olham e acham que são mais ou menos desprevenidas, não é? O ladrão não tem remorso. O ladrão, ele é violento e cruel. Nós vamos ver várias narrativas bíblicas sobre ladrões, e todos eles agiram com extrema violência, né? Inclusive sobre eles temos o texto do bom samaritano. No texto que nós lemos de Jesus Cristo falando: o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. O ladrão, ele é sempre violento e cruel. Nós não temos que romantizar sobre ladrões, nós não temos que fazer poesia de ladrão, nós não temos que aplaudir ladrão, nem dar ibope para ladrão. O ladrão é sempre impiedoso, ele não tem piedade. Se precisar matar, ele vai matar. Se precisar violentar, ele vai violentar. Se precisar agredir, machucar, ele vai agredir e machucar. O ladrão, ele é assassino. É o que o texto em João 10 nós encontramos. O ladrão, ele é destruidor. Ele destrói aquilo que você tem e muitas vezes destrói as vidas. E muitas pessoas, às vezes, nem se recuperam mais. O ladrão, ele é abusador, é violentador. Muitas vezes, o ladrão também é estuprador e tantos outros adjetivos ruins que nós poderíamos passar aqui horas falando sobre o ladrão. O ladrão também é chamado de corrupto, o ladrão também muitas vezes é chamado de político, né? E Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é amor. O significado da palavra amor é muito profundo. Se nós parássemos apenas na palavra amor, nós já teríamos muita coisa para falar. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo, em vez de levar o que você tem, ele vem dar aquilo que você não tem. Olha quem é Jesus Cristo. Ele, em vez de te roubar e deixar você sem nada, ele abastece a sua vida. Ele abastece a vida daquele que lhe busca. Ele abastece a vida do que é fiel. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é piedoso e misericordioso. Jesus Cristo age com piedade. Nós temos perdido um pouco essa palavra nos nossos dias, não temos? As pessoas têm se tornado impiedosas, em todos os níveis, classes e organizações. Jesus, ele é piedoso e misericordioso. Eu não me canso de falar sobre o significado da palavra misericórdia, onde Deus vem colocar o seu coração córdia na miséria, miséries do homem, para entender a situação do homem e então lhe dar mais uma chance, lhe perdoar. Jesus Cristo é piedoso e misericordioso. Quem é Jesus Cristo? É pacífico e bondoso. Jesus dá a vida aqui e vida eterna. Porque muitos entram e saem nessa vida sem ter uma vida de verdade. Mas aquele que se encontra com Jesus Cristo não tem uma vida verdadeira. Ou como já dizia um antigo mentor finado, irmão José de Souza, aquele que aceita a Jesus Cristo e é fiel, ele experimenta um pequeno céu ainda aqui nesse mundo. E quando morre, então, vai morar no grandioso e maravilhoso céu que esse Jesus Cristo preparou para os fiéis. Jesus Cristo dá a vida e a vida eterna. Quem é Jesus Cristo? Jesus abençoa a vida do fiel, para que construa um caminho feliz, para que tenha aquilo que precisa, para que tenha família, seja honrado, seja honesto. Jesus abençoa para que tenha tudo aquilo que precisa. Muitas vezes não tudo aquilo que quer, mas o que precisa.
Jesus consola, Jesus cura e Jesus liberta. Poderíamos também passar a noite falando sobre as qualidades de Jesus Cristo. Mas espiritualmente, quem é Jesus Cristo e quem é o ladrão? No texto que nós lemos, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida, mas não tenha de qualquer jeito. A vida de Jesus Cristo não é uma vida qualquer, é uma vida como? Em abundância. Sabe o que é abundância? Coloca uma vasilha debaixo da torneira e abre, deixa derramar. Aquilo é abundância de água. Está derramando, encheu e não cabe mais, abundou. Jesus dá a vida em abundância. Quem é o ladrão do texto? O ladrão é Lúcifer. Muitas vezes as pessoas têm falado em diabo, em Satanás, e esses nomes têm ficado meio que folclorizados, meio que também romantizados. São apenas sinônimos, títulos da mesma pessoa. É Lúcifer, aquele que traiu a Deus lá nos céus, e que foi expulso, e que caiu na terra para desvirtuar o coração dos homens, e levar esses para a desgraça, para o inferno, para a destruição. Não se enganem com a aparência de bondade no mal. O mal sempre é mal. Pecado sempre é pecado, ladrão é sempre ladrão. E Lúcifer é sempre o inimigo de Deus e o inimigo de nossas almas. Não se iludam com o que a televisão ensina, não se iludam com o que se fala hoje em dia, não se iludam com a cultura que nós temos, completamente mergulhada no pecado. Quem é o ladrão? Lúcifer é o ladrão de nossas almas, aquele que a Bíblia diz que passa dia e noite tentando nos acusar diante do Pai, para conseguir levar quantas almas ele puder para o inferno. Ele não tem outro objetivo. Ele não tem o objetivo de te dar uma coisinha para pedir outra. Não, é sempre para te tomar tudo. Aparentemente, ele tem poder para dar coisas também aos seus seguidores, mas o preço é extremamente alto. Quem ou o que é possível se dar para resgatar uma alma do inferno? Absolutamente nada. Uma vez condenado ao inferno, e uma vez chegando-se ao inferno, nunca mais se sairá de lá. Lucas capítulo de número 16, para aqueles que ficarem com dúvida. Lúcifer veio roubar, matar e destruir, e por fim levar a alma do descrente para o inferno. Para isso, Lúcifer engana as pessoas e as fazem viver em desacordo com o caminho da salvação. Jesus Cristo diz: não peque. Ele diz: que é isso, rapaz, não seja tão radical. Não é isso? O mundo não é assim, o mundo está aí para você viver. Você vai gastar sua juventude dentro da igreja, perdendo seu tempo. Quer dizer, ele vem tentar jogar um 7-1 para que as pessoas se afastem do caminho. Jesus disse: case, tenha uma família, ame a sua esposa ame seu esposo, cuide bem dos seus filhos. Lúcifer tem dito hoje para a sociedade moderna: viva a sua vida, ninguém tem nada a ver com isso. Quem manda a sua vida é você, não deixe ninguém palpitar na sua vida. É isso que ele prega. Mas, desde o início da existência, nós sabemos, está no nosso íntimo, que nós precisamos um dos outros. Nós não conseguimos viver como uma ilha isolados. Nesta pandemia, quantas pessoas adoeceram, quantas pessoas tiveram problemas mentais, psicológicos, porque ficaram isoladas, porque não conseguia conversar com os outros, não via pessoas. Porque nós somos partes uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Por isso, o segundo grande mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, disse Jesus Cristo.
Para isso, Lúcifer, também conhecido como diabo, Satanás, capeta, capiroto, engana as pessoas e as fazem viver diferente do caminho que a palavra ensina. A palavra ensina, não pegue as coisas dos outros. Está dado de bobeira, achado não é roubado. A palavra de Deus nos diz que nós devemos servir uns aos outros, mas Satanás diz, você tem que ser servido. Esse negócio de ficar fazendo as coisas para os outros é bobeira. A palavra de Deus nos diz, homem não deite com homem, nem mulher com mulher, sensual, ou melhor dizendo, sexualmente. Lúcifer diz, o importante é o amor, o importante é amar. Toda forma de amor é válido. Isso é o que Lúcifer diz. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Ou como diria Apocalipse 21, versículo 8. Os irmãos gostam, sempre eu falo do Apocalipse, né? Mas quanto aos medrosos, os medrosos aqui são aqueles que não tiveram coragem de mudar de vida, não tiveram coragem de aceitar Jesus Cristo, não tiveram coragem de largar a vida de pecado para uma vida verdadeira. Quanto a estes, quanto aos incrédulos, aos abomináveis, os irmãos sabem o que é os abomináveis? São aquelas pessoas que praticam toda sorte de coisas ruins, nojentas, maléficas, que desagradam a Deus. A abominação é feita para irritar a Deus. Às vezes alguém tem um deslizezinho tal, e se conserta, aquilo não foi uma abominação. Mas a abominação são aquelas coisas que existem para futucar a Deus, para perturbar a Deus, como se fosse uma afronta direta pessoal. Aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, feiticeiros, idólatras, abusadores, corruptos, ladrões, toda sorte de pecados, a sua parte é no lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Então o ladrão, Lúcifer, ele vem para jogar todas as pessoas ali no lago de fogo, quantas ele puder. Mas e quem é Jesus Cristo? Espiritualmente falando, agora nós conhecemos o ladrão do versículo de número 10. E Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o caminho para a vida eterna e o guardião de nossas almas. O guardião de nossas almas. Enquanto Lúcifer fica em volta, tentando destruir, arrancar o pedaço, estraçalhar qualquer um, Jesus é o guardião. Mas para aquele que ainda não tem Jesus como guardião de suas almas, acorde, porque o tempo é urgente. Jesus veio para nos dar a vida e vida eterna. Jesus nos dá condições emocionais, racionais, mentais e espirituais para que entendamos o certo e o errado, para que saibamos dividir, separar o certo e errado, e assim vivamos de maneira a trilhar o caminho da salvação. Lá no versículo de número 9, eu sou a porta, ele diz. Aquele que passa por mim, então encontrará ali pastagens, encontrará ali abrigo, encontrará ali o jardim do Éden espiritual, o paraíso, para trilhar o caminho da salvação. Jesus Cristo é que nos dá a condição de caminharmos o caminho para o céu. Quem é Jesus Cristo? Aquele que veio nos dar a vida eterna. Se você emocionalmente precisa de se encontrar, Jesus Cristo vai lhe dar essas condições. Se você é uma pessoa muito racional, Jesus Cristo nos ensina a usar a lógica para ver a verdade. Se você tem problemas psicológicos, Jesus Cristo lhe dá conforto e lhe mostra a solução, de maneira que cada um consiga trilhar o caminho da salvação, aceitando Jesus Cristo. Se você é espiritualmente perturbado, não consegue dormir, vê fantasma,
vê espírito, vê alma. Jesus Cristo dá libertação absoluta. Ou como diria o texto que nós acabamos de ler: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Volto a repetir, Jesus não veio para nos dar uma vida qualquer, uma vidinha, como alguns costumam falar, né? Já escutei isso até em música, ô vidinha, né? Meia boca. Jesus não veio dar essa vida, Jesus veio dar vida em abundância. Em abundância. Essa é a vida que Ele nos quer dar. E uma certa vez, uma pessoa me perguntou assim: irmão, como eu tenho certeza que eu preciso de Jesus Cristo? Eu sou uma pessoa que tão normal, eu faço as coisas direito, eu não mato, não roubo, não coiso também. Como é que eu preciso de Jesus Cristo? Eu falei para ela assim: você não sente um vazio dentro de você? De vez em quando, assim, que você está parado, pensando na vida, você não sente assim uma certa angústia interna? Falta alguma coisa que você não consegue descobrir? É Jesus Cristo que está faltando na sua vida. É o buraco que nós temos, que o pecado fez na nossa alma. E aquilo só é completo quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa morar nas nossas vidas. Nós precisamos aceitá-lo. Nós precisamos entender as suas palavras. Nós precisamos ser corajosos para viver com ele. Conhecer o ladrão, para deixar o ladrão do lado de fora, da nossa casa, das nossas famílias e da nossa vida. Se o ladrão tem artimanhas, se ele tem ferramentas, fuja. Se uma determinada programação que você assiste, ela incentiva ou mostra as coisas que louvam as coisas de Satanás, desliga aquilo, muda. Procure outra coisa para ver, para fazer, talvez seja a oportunidade para ler a palavra de Deus. Jesus veio para nós termos vida e vida em abundância. Precisamos conhecer e saber quem é Jesus Cristo. Aquele que nos assiste, nos ouve, ou que vai nos assistir ainda no futuro, precisa saber quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é algo que é preciso um curso de 2 anos para se conhecer. Jesus Cristo, ao mesmo tempo que Ele é o Senhor de todo o universo, apenas em 1 segundo ou 1 minuto, que se fizer uma decisão, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, e aí você passa instantaneamente a saber quem é Jesus Cristo. E para concluirmos, qual é a sua escolha, ou qual é a nossa escolha? Jesus ou o ladrão? Já sabemos quem é o ladrão. Quer seja o ladrão comum, falando no início, é alguém que não vale nada, é alguém muito ruim. Quer seja no âmbito espiritual, conforme o texto nos mostra, Lúcifer, o destruidor da vida, aquele que quer de qualquer forma arrancar a sua alma e jogar no inferno. Se você não tem certeza que o Senhor da sua vida é Jesus Cristo, se você não tem certeza que fez a escolha certa, hoje é o dia. Não deixe para amanhã. Qual a sua escolha? Jesus ou o ladrão? Vamos melhorar a pergunta. Jesus ou Lúcifer? Pecar é bom? Muitas vezes. O pecado é gostoso, é agradável, mas o pecado é pecado. Não é porque muitas vezes ele tem a aparência de agradável que ele deixou de ser pecado. Da mesma forma com que as pessoas do mundo moderno picham a Deus e a Jesus Cristo, não é por isso que ele deixou de ser Deus e deixou de ser Jesus Cristo. Qual é a nossa escolha? Jesus ou o maligno? A vida ou a morte? O que vamos escolher? Que Deus nos dê condições sempre de fazermos a melhor e a perfeita escolha. Aquele que porventura
não fez a escolha ao lado de Jesus Cristo, não deite a sua cabeça no travesseiro essa noite, sem fazer um concerto com o Senhor. Você que nos escuta em qualquer lugar, através da internet, muitos usam a internet para aquilo que não é bom, mas nós também temos a oportunidade, através da internet, transmitir o que é bom, uma mensagem de resgate, muitas vezes de confronto, mas real. Deus quer urgentemente que você faça a escolha certa e escolha a Jesus Cristo e a vida, e não a Satanás e a morte eterna. E que Ele nos abençoe.